Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos nós todos os dias estudamos a Palavra de Deus. E hoje então é segunda-feira, dia 21 de julho, e o nosso tema de hoje é Quem endureceu o coração de Faraó? Sabe, a Palavra de Deus nos mostra que 9 vezes o livro do Êxodo afirma que Deus endureceu o coração do Faraó. Só que também aparecem mais 9 vezes em que diz que o Faraó endureceu o seu próprio coração. Mas afinal de contas, quem endureceu o quê? Foi Deus que endureceu o coração do Faraó ou foi o Faraó que endureceu o seu próprio coração? Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm, porque algumas pessoas acreditam que Deus é que endureceu e fez com que Faraó pagasse e fosse punido pelos mal, não é pelo mal, enfim, que o Egito fez contra o povo de Israel. Mas será que é isso mesmo? Ele foi o bode expiatório? Deus realmente escolheu ele para ser um vaso de desonra, para que ele não fosse salvo, para que ele fosse predestinado à perdição? Vamos deixar que a palavra de Deus nos mostre, então vamos analisar o texto bíblico. Vamos então a Êxodo, no capítulo 7, verso 3, e diz assim, Êxodo, capítulo 7, verso 3. Diz o Senhor, Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Aqui nesse texto diz que Deus mesmo fala, olha, eu vou endurecer o coração do Faraó. Por quê? Porque endurecendo o coração dele, eu vou fazer na terra do Egito os meus sinais e minhas maravilhas. E nós sabemos que foram as pragas, né? Como se Deus estivesse punindo o povo egípcio. Então Deus endureceu para poder punir aquele povo. Vamos continuar lendo, né? Vamos basear nossas crenças em apenas um texto. Vamos lá então, verso 13 agora do capítulo 7. Todavia o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Aqui diz que o coração dele ficou endurecido, assim como Deus havia dito ali no verso 3, diante das maravilhas de Deus. E o verso 14 fala assim, Disse o Senhor a Moisés, o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o meu povo. Nós já vimos na lição de ontem que esse endurecimento do coração do Faraó era a obstinação dele, era a escolha dele em se endurecer diante dos milagres de Deus. Vamos a mais um texto? Ao verso 22. Porém os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Isso acontece, como eu falei para você, 9 vezes em que aparece Deus endurecendo o coração do Faraó e mais 9 em que o coração do Faraó se endurece por escolha dele. O que a gente pode entender? Aqui no nosso canal eu já deixei muito claro para você, em muitos dos nossos estudos, que Deus nos deu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a escolha moral entre o bem e o mal, a escolha nossa. Deus coloca as situações diante de nós e nos dá a liberdade de escolher. É isso que aconteceu com o Faraó. Os versos ali que nós vimos, verso 13 e verso 14, ficou muito claro quem é o responsável pelo endurecimento de coração, que era o próprio Faraó. Diante do que Deus estava fazendo, do que Deus havia manifestado o seu poder, Deus havia mostrado ali alguns milagres, o coração dele não se compadeceu do povo de Israel, ele não se arrependeu do mal que tinha feito, ele e os seus antecessores, né? E agora ele estava se dedicando ainda mais a fazer o povo de Deus sofrer. Ele queria mostrar que ele era o Rei Supremo, que ele era um Deus na terra, que os deuses, na verdade, tinham que servi-lo, e que um Deus de escravos não poderia ser superior aos deuses do Egito ou a ele mesmo, que era considerado um Deus. Isso fez com que essa obstinação de coração, essa dureza de coração dele fosse agravada a cada milagre que Deus fazia. Deus fazia seu poder, mostrava seu poder, fazia seu milagre e o coração dele se endurecia. E as coisas iam acontecendo cada vez mais. Isso mostra pra gente que quando a gente escolhe, por livre e espontânea vontade, fazer o que é errado, o nosso coração se endurece. Nós vamos deixando de lado a presença de Deus, o Espírito de Deus no nosso coração. E nós finalmente chegamos àquilo que o Novo Testamento e o próprio Jesus fala, que é o pecado contra o Espírito Santo. Para você que não sabe, o pecado contra o Espírito Santo é a nossa decisão de nos endurecer diante da ação de Deus, de nos recusar a reconhecer Deus. É o nosso afastamento da voz de Deus.
A voz de Deus vai se tornando tão fraquinha no nosso coração, que a gente não escuta mais. É uma surdez espiritual, é um coração obstinado, como que aconteceu com o faraó. E quando isso acontece, a palavra de Deus nos mostra que Deus larga a mão. A graça de Deus não atua mais no coração. Isso faz com que a pessoa cometa, então, o pecado imperdoável. Imperdoável porque a pessoa não busca o perdão, porque a pessoa escolhe não ter o perdão de Deus. Ele endureceu o coração, ele se obstinou contra a palavra de Deus. E isso fez com que ele cometesse o pecado imperdoável, o pecado contra o Espírito Santo. A graça de Deus não podia mais atuar no coração dele. Essa foi a guerra no coração dele. E esse é um exemplo claro de alguém que se deixa levar pelo mundo, por si mesmo, mas não por Deus. Romanos capítulo 1. Vamos ler a palavra de Deus aqui, então, Romanos, Novo Testamento, hein? Para você que às vezes tem uma dúvida sobre o Antigo e o Novo, olha só como o Novo só confirma o Antigo. Romanos capítulo 1, verso 24 e verso 25 nos fala desse pecado. O pecado que o faraó cometeu, que é o pecado contra o Espírito Santo. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Aqui o texto de Romanos, escrito por Paulo, mostra que o endurecimento do coração faz com que Deus se afaste da gente, faz com que a gente cometa o pecado imperdoável, faz com que a gente seja entregue a nós mesmos. Deus para de trabalhar no nosso coração. E é claro que nossa vida tem logo um breve, vai ter um final, porque afinal de contas não tem mais por que continuar. Um ser humano que não tem mais a ação de Deus no coração. Ela já está morta espiritualmente. É um morto-vivo, como a gente aprende, ver aí algumas pessoas falando na internet, principalmente pessoas que já trabalharam com o ocultismo, e elas se referem, e hoje são convertidas, mas elas se referem dessa forma às pessoas que não aceitam Deus no coração. Os demônios as veem como mortos-vivos. Parece que está vivo, mas infelizmente está espiritualmente morto, e nesse caso não tem mais volta, porque cometeu o pecado contra o Espírito Santo. Para terminarmos nossa reflexão de hoje, eu quero ler com você um texto bíblico ainda de Moisés, em Deuteronômio capítulo 30. Deuteronômio capítulo 30, no verso 19, diz o seguinte: olha o que Deus fala sobre as nossas escolhas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. É isso que Deus fala, olha, eu estou colocando diante de você a bênção e a maldição, a escolha é sua. E olha só qual é a vontade de Deus. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Esse é o conselho de Deus. Eu coloco diante de você a vida e a morte, a escolha é sua, mas eu te dou um conselho. Escolhe a vida, para que você viva e a sua família viva, e aqui nós temos a vida eterna, Não é só a vida nesse mundo. Essa é a escolha que temos que fazer hoje. Quem que endureceu o coração do faraó? Ele mesmo. Ele mesmo endureceu, se obstinando, fortalecendo o seu caráter mau, em vez de se submeter à vontade de Deus. Aí Deus teve que entregá-lo a si mesmo, como diz o livro de Romanos. Que Deus possa nos abençoar, que possamos fazer a escolha certa de estar com Deus, amolecer nosso coração e, diante da luz do Senhor, brilharmos cada vez mais refletindo o amor de Deus. Eu te dou um conselho também hoje, hein? Escolhe Jesus. Escolhe Jesus enquanto ainda é tempo, porque o tempo se chama hoje, o tempo de aceitá-lo. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por tua mensagem, obrigado, Senhor, por trabalhar em nosso coração, por fazer com que o sol da justiça brilhe, nos tornando cada vez mais semelhantes a Ti. Te escolhemos hoje e pedimos que o Senhor quebre toda a pedra no nosso coração, ocupe todo o espaço que existe dentro da gente, para que nós sejamos 100% de Jesus. Em Teu nome, Pai querido, pedimos e agradecemos. Amém. Nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você e Deus. Amanhã nós teremos então a continuação da mensagem da semana e nós vamos falar então das primeiras pragas, da luta entre o Deus dos céus e os deuses do Egito. Que Deus não era o mesmo, Só existe um Deus, que é o Deus verdadeiro. Até amanhã então, fica com Deus. Tchau, tchau.